Olá, boa noite para você. A polícia investiga a morte de um universitário que teria sido golpeado com uma faca debaixo de um viaduto no bairro Floresta, em Belo Horizonte. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um assalto. O corpo da vítima foi levado para o IML. Um tio do jovem esteve no local, mas não quis gravar a entrevista. Thales Martins da Costa Filho, de 27 anos, foi assassinado a poucos metros de casa. O estudante de engenharia de produção foi encontrado debaixo desse viaduto. De acordo com a polícia, o jovem estava a caminho do trabalho quando foi atacado. Ele teria levado uma facada no peito, bem aqui neste ponto. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu andar até o outro lado da rua, mas caiu na calçada e morreu antes de ser resgatado. Um suspeito de participação no crime já estaria preso. Parentes acreditam que o universitário foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, já que o celular e o dinheiro que estavam com ele não foram encontrados. Este morador da região, que não quis ser identificado, disse que outros homicídios já aconteceram debaixo do viaduto. Sim, com esse é o quarto. É o quarto crime. O morador de rua é uma coisa, agora o marginal é outro, mas eles se misturam para poder estar passando batido. O homem revela que a sensação por aqui é de total insegurança. A gente paga imposto e não tem retorno de nada, segurança zero. Um recém-nascido foi encontrado na porta de uma casa em Ibirité, na Grande BH. Ele estava dentro de uma sacola de plástico e ainda com o cordão umbilical. O pequeno, que está sendo chamado de Moisés, tem 2,9 kg, 47 centímetros, teria nascido durante a madrugada e foi encontrado ainda com cordão umbilical. A criança foi deixada no início da manhã na porta da casa de seu Carlos, no bairro Novo Horizonte. O aposentado contou que ouviu a campainha e o barulho de uma moto arrancando, mas quando abriu o portão viu apenas o bebê dentro de um saco plástico. A sacola estava aqui, eu peguei a sacola e abri. Aí que eu vi. Como é que ele estava? Ele estava de barriga para baixo. Enrolado num pano, não sei se era manto, o que era. E vomitando. Aí minha esposa, chamei minha esposa, ela veio e virou ele para cima para não morrer no vômito. Aí eu tremi. Eu não sabia o que eu fazia. Seu Carlos chamou a polícia. A cabo Luciana, que buscou o bebê e fez as imagens, se emocionou. Ainda estou emocionada. É uma ocorrência atípica, né? A gente normalmente está aí para poder combater a criminalidade de uma forma mais severa e hoje a gente desmonta, né? Eu estou desmontada hoje. A criança foi levada para a maternidade do Hospital Municipal de Ibirité. Chegou sem sinais de lesão, sem sinais de trauma. É uma criança que chegou bem, adequada para a idade gestacional dela, um peso bom, que está sendo submetida agora a exames para a gente saber se tem alguma coisa infecciosa que a gente possa tratar, mas está aceitando bem a dieta, ele está bem, assim, o estado geral dele é bem, está fora de perigo de vida. Segundo a direção da maternidade, o setor de assistência social já informou a situação ao Conselho Tutelar da cidade, que irá encaminhar o bebê. O menino ficará aqui no berçário recebendo os cuidados necessários por pelo menos mais 24 horas. Enquanto isso, funcionários do hospital estão arrecadando doações para Moisés. A PM já até conseguiu fraldas com os próprios militares e a comunidade. Abandonar criança em via pública é crime. Deixar no hospital porque não tem condições não é crime. Então, vamos lá, vamos mudar a atitude, é mudança de postura mesmo. Tá aí a dica, assim não tem erro, né? Saúde para o Moisés. Um tarado de moto que passava a mão em meninas que andavam pela rua foi detido depois de ser denunciado por 3 vítimas. Esse caso foi registrado em Varginha. O suspeito saiu da delegacia de Varginha com os gritos de revolta das mulheres. O rapaz é suspeito de passar a mão nas nádegas de várias mulheres que andavam nas ruas da cidade. Foi liberado porque se apresentou por vontade própria. Não houve flagrante. Segundo a polícia, após a ação, ele sempre fugia em uma motocicleta. Testemunhas disseram que ele surpreendia as mulheres e também falava palavrões. A polícia recebeu denúncias de pessoas que moram em pelo menos 3 bairros aqui de Varginha: Santa Luísa, Jardim Petrópolis e Canaã. Em todos esses lugares, de acordo com as testemunhas, o modo do homem agir foi parecido. As vítimas conseguiram anotar a placa da moto. De posse das informações da placa, nós levantamos o endereço, né, dos fatos lá. E então nós deslocamos até o trabalho onde que o suposto autor trabalha. E chegando lá, realmente ele confessou os fatos.
Segundo a polícia, o jovem é casado. Até agora, 3 mulheres denunciaram o rapaz, mas a previsão da polícia é que esse número seja maior. A motocicleta usada nas abordagens foi apreendida. O suspeito não soube explicar por que teria feito isso. Ele falou assim que, segundo a informação que ele passou pra gente, é que é uma coisa espontânea, uma coisa bem espontânea dele fazer esse tipo de ato. Começou hoje um mutirão de 90 defensores públicos para checar os processos de 840 detentos do presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. O atendimento vai até amanhã em 2 salas de aula da penitenciária. Os presos são ouvidos em entrevista e os defensores agilizam qualquer medida que tiver que ser tomada para garantir os direitos deles e esclarecer dúvidas, como a demora na liberação de alvará de soltura e a progressão de pena. Os defensores também ouvem os detentos sobre as condições do presídio. A investigação de um homicídio levou policiais civis a descobrirem um alambique clandestino. O comércio funcionava no bairro Carlos Prates, aqui na capital. A falsificação de bebidas era realizada em um cômodo que fica no fundo deste prédio. A Polícia Civil encontrou várias garrafas prontas para a venda. Selos e tampas que seriam utilizados para lacrar os produtos adulterados foram recolhidos. Eram falsificados uísques, rums, vodkas e tequilas. Os investigadores chegaram até o local depois que Camilo de Almeida Prates, de 31 anos, dono de todo o material, foi morto nesta praça, na madrugada de hoje. A gente viu que ele tem envolvimento, parece com homicídio, mas a gente ainda não tem essa informação a fundo, a gente não sabe ainda. Todas as bebidas foram recolhidas e serão repassadas ao setor de falsificação da Polícia Civil. Já foi feita a perícia no local e vai ser passado para a Delegacia de Defraudações, que é ela que é encarregada de apurar esse tipo de crime. 2 pessoas foram detidas transportando 160 quilos de maconha na BR-381 em Sabará. A droga estava num carro que vinha do Espírito Santo. A operação da Polícia Rodoviária Federal contou com o apoio da Polícia Civil, que avisou aos agentes sobre a chegada da droga à região metropolitana de Belo Horizonte. O carro abordado tinha as mesmas características repassadas. A placa dele de contagem, que seria o destino da droga, nos chamou a atenção. E o motorista se mostrou bastante nervoso no momento que a gente visualizou, ele cruzou o olhar com a gente. Através do nosso tirocínio, a gente imaginou que poderia ter sido seria esse veículo, o veículo que estava com a droga. Ao ser interceptado, o motorista furou o bloqueio. 500 metros depois, o veículo entrou numa estrada de terra, bateu numa carreta estacionada, retornou e atingiu de frente a viatura dos policiais rodoviários. O condutor e uma jovem foram detidos em flagrante. Dentro do carro foram encontrados 200 tabletes de maconha, ou seja, cerca de 160 quilos da droga. Não ia vender, não ia usar. Eu uso muito, fumo muita maconha. A comunidade de uma escola pública em Juiz de Fora pede socorro contra a ação de ladrões que quase toda semana invadem o prédio. A unidade já foi arrombada mais de 20 vezes somente neste ano. A diretora tem até que tirar as lâmpadas para evitar que elas sejam furtadas. Tem bandido que costuma ir toda terça-feira, já pensou? Ele foi flagrado pelo circuito interno. As funcionárias já perderam a conta de quantas vezes a Escola Estadual Clorindo Burnier foi arrombada somente este ano. Muito mais de 20 vezes. Em outubro, a ação do suspeito de arrombar a escola teve dia marcado. Toda a madrugada de terça-feira. Na primeira invasão, o suspeito entra abaixado e vai tateando o espaço até chegar à geladeira. O homem sai do campo de visão da câmera e volta segundos depois com um saco. Pega os produtos e foge. Na semana seguinte, o rapaz aparece na imagem do circuito com o que parece ser a mesma roupa. Desta vez, ele já segue direto para a geladeira e repete a mesma ação da terça-feira anterior. Os funcionários da escola sabem quem é o suspeito dos últimos furtos. O homem também foi identificado pela polícia. Os furtos têm causado prejuízo à escola. Para minimizar o prejuízo com os furtos, as funcionárias têm retirado todas as noites 88 lâmpadas das salas de aula e as recolocadas no dia seguinte. Mas isso tem estragado o bocal e queimado algumas lâmpadas. Para minimizar esse prejuízo,
lâmpadas não são recolocadas na sala e ela acaba ficando mais escura. Os meninos têm dificuldade para enxergar, o professor também fica prejudicado no trabalho dele e a aprendizagem no final fica totalmente prejudicada. Ainda, segundo a diretora, o bandido das imagens já esteve lá várias vezes, mas não é o único que invade a escola. Ela reclama da impunidade, sempre passa as informações e vídeos para a polícia, mas os autores continuam soltos. Ela conta que já teve vez em que foi à delegacia com um dos suspeitos e o produto do crime numa segunda-feira e na quarta seguinte o ladrão já estava na rua. É mole? O governador de Minas anunciou hoje mudanças no repasse de dinheiro para o transporte de 260 mil alunos da rede estadual que moram em zonas rurais. Fernando Pimentel falou também sobre os incêndios em reservas do estado. O governador afirmou que está atento à questão dos incêndios que destruíram áreas importantes no estado nos últimos dias. Começam os incêndios e você tem que sair correndo atrás, apagando incêndios, gastando recursos que de outra forma poderiam ter sido melhor empregados na prevenção, né? Mas infelizmente é o que tem. Nós decretamos emergência. Durante a cerimônia, Fernando Pimentel assinou a autorização para um repasse de 60 milhões de reais a 843 prefeituras que fazem o transporte escolar de 260 mil crianças e adolescentes que moram em zona rural. A verba vai ser repassada de forma direta, evitando convênios com os municípios. O governador disse que o novo formato vai diminuir a burocracia. E as prefeituras muitas vezes não têm condição de prestar contas com aquele requinte que hoje a legislação exige, né? Então nós vamos resolver isso o ano que vem, se Deus quiser. Nós vamos começar já em janeiro, fazendo um repasse fundo a fundo, que é legal, é perfeitamente legal, não tem nenhuma. Nós discutimos isso com o Tribunal de Contas, então ninguém está correndo nenhum risco. A gente não diminui o processo de fiscalização em função de não estabelecer convênio, mas nós facilitamos. E esse acompanhamento da prestação de contas será feito regularmente pelo Tribunal de Contas do Estado e pelas respectivas câmaras municipais. Os prefeitos assinaram todos os documentos e aprovaram a modificação. Isso vai realmente dinamizar, facilitar enormemente e vai também agilizar os procedimentos também com o próprio transporte escolar. Na prática vai ser a agilidade. A agilidade vai ser mais prático para nós. O telespectador do Jornal da Alterosa, Glauberson Patrick, nos mandou um vídeo reclamando de um sinal de trânsito no centro de Santa Luzia, na Grande BH. O equipamento está com defeito há mais de 2 meses. Com o semáforo em flecha, os carros passam direto no cruzamento. Os pedestres precisam correr para atravessar a rua. O sinal que você viu aí no vídeo é este daí, ó, que continua do mesmo jeito, piscando no amarelo. Ele fica no cruzamento da Rua do Carmo, uma via bastante movimentada aqui de Santa Luzia, na região metropolitana, com a Rua Presidente Afonso Pena. E para piorar a situação, os 3 semáforos aqui do cruzamento estão do mesmo jeito, desligados. Tem que atravessar correndo e olhando para os dois lados ainda, né? Você tem que prestar muita atenção a respeito disso, porque para acontecer um atropelamento, um acidente, é questão de minutos. Vejam o que acontece durante esta entrevista. O senhor que começou a atravessar a rua quase é atropelado. Uma situação que, segundo os moradores, já dura meses. Tem uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses? Ou mais, hein? E é todo mundo querendo atravessar ao mesmo tempo, para todos os lados. Virou uma confusão isso aqui. Muito perigo, dá batida todo dia aqui. Tem que olhar bastante e virar ali com bastante cuidado. Alguns ainda aproveitam para trafegar acima dos 40 km por hora permitidos. E para completar essa bagunça aqui, não há nenhum tipo de sinalização, muito menos agentes de trânsito orientando motoristas e pedestres. A gente espera que alguma coisa seja feita para resolver esse problema, né? O problema para a população em geral. Que flagrantes, hein? A Secretaria de Trânsito e Transportes Públicos de Santa Luzia disse que o semáforo será consertado até no máximo sexta-feira. Vamos ver, né? O Jornal da Alterosa tem mostrado durante a semana o sofrimento dos moradores com a falta d'água em várias cidades do estado. Arcos, no centro-oeste de Minas, é um desses municípios. A prefeitura agora tenta religar poços artesianos para resolver o problema. Na casa de Keren, todos os trabalhos domésticos foram afetados. A roupa e as vasilhas estão sujas e com pouco de água que chegou, ela só conseguiu encher 2 baldes e algumas garrafas. Eu dependo da água para fazer a unha das minhas clientes, porque
né? Eu tenho que pôr as mãos e os pés de molho. Eu dependo da água para mim poder fazer uma escova, porque tem que lavar o cabelo. Eu dependo da água para mim fazer uma tintura. Então, quer dizer, eu não tô tendo como trabalhar. Aqui no residencial Nova Morada 2 são cerca de 200 casas. Por causa da falta d'água frequente, foi instalada essa caixa d'água no ano passado, mas segundo os moradores, ela nunca foi utilizada. Como o problema se agravou nos últimos dias, a prefeitura colocou esta caixa onde os moradores buscam água. Uma medida paliativa, mas que não tem resolvido o problema da comunidade. Na hora que meu marido chegou do serviço, eu vim buscar, não tinha nem uma gota d'água, só estava tirando o ar, só o ar que estava aqui, não tinha água. E quando eu busquei mais cedo, estava toda amarela a água, não era branca. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, a captação da água reduziu muito por falta de chuva. Hoje nós necessitamos de 120 litros por segundo e ela está coletando apenas 77 litros. Ainda segundo o secretário, algumas medidas emergenciais já foram tomadas para garantir água para os moradores. Nós estamos tentando religar poços artesianos nossos que já existem. E a Copasa, ela perfurou 14 poços artesianos e colocou em prática agora acho que 8 poços com geradores. Então, os poços são específicos para atender essas regiões mais distantes, esses bairros. Nós não aguenta mais viver aqui desse jeito sem a água, não. E o calor tá de lascar, né? Confira agora no mapa a previsão do tempo para esta quinta-feira. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões de Minas. Pancadas de chuva e trovoadas são esperadas no sul, Triângulo, Leste, Zona da Mata e área central. Em Belo Horizonte, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Em Jaboticatubas, a temperatura vai de 21 a 35, de 23 a 37 graus em Bonito de Minas. Oscila entre 26 e 40 em Veríssimo. E em Três Pontas, mínima de 22 e máxima de 36. Muito se fala em câncer de mama, de pâncreas, de fígado, de pulmões. Mas um outro tipo tem crescido muito e preocupado os especialistas, é o de boca. 14 mil novos casos são diagnosticados todos os anos no Brasil. Para alertar sobre os riscos da doença, como fazer o diagnóstico e a prevenção, a Prefeitura de BH organizou uma campanha hoje na rodoviária. Em cada box, um dentista. O trabalho hoje é de prevenção. Troca-se mais ou menos de 8 a 8 anos. Viu? Não deixa passar muito tempo, não. Dona Conceição se preocupa com as próteses dentárias. E olha só o que ela aprendeu. Para arrumar a dentadura, para ficar bem limpinha, né? A gente colocar uma colher de sopa de bicarbonato, de água sanitária e um litro de água. O dentista avalia a cavidade bucal, lábios, língua, bochecha, gengivas, o céu da boca e a mucosa, que podem ser afetados pelo câncer. Qualquer lesão que não desapareça há mais de 2 semanas é sinal de alerta. Uma coloração diferente na boca também deve ser observada. Seu Wilson não vacilou. Viu a divulgação da campanha e foi rapidinho fazer os exames. Tá tudo tranquilo, não tem nada. É uma aftazinha. É só uma afta, graças a Deus. Está satisfeito? Estou satisfeito. Para chamar a atenção do público-alvo, olha só, esquetes teatrais com direito a dentadura gigante e escova de dentes, além de muita música. A ideia deles aqui não é chamar a atenção das crianças, não. É de um público bem mais velho, acima dos 40 anos. Segundo a coordenadora de saúde bucal da Prefeitura, cerca de 14 mil novos casos de câncer de boca surgem a cada ano no Brasil e é preciso atenção para os fatores de risco. O alcoolismo, o tabagismo, as pessoas acima de 40 anos, os homens, né, são mais propensos ao desenvolvimento do câncer de boca que as mulheres, a má higiene oral, o uso de próteses mal adaptadas e recentemente também a infecção por HPV. Nesta sexta e sábado tem Teleton aqui no SBT Alterosa. Atores, cantores, apresentadores e jornalistas de todo o Brasil vão se reunir no maior evento solidário do país. O valor arrecadado ajuda os pacientes da ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência. Neste ano a campanha tem uma novidade, olha só. Tonzinho e Nina estão juntos novamente para fazer o bem. Agora, os dois falam.
Doando R$160, você ajuda as crianças da AACD e leva os meus amiguinhos para sua casa, escola e onde quiser. Com você o meu dia fica muito mais legal. Você é o meu amigão. Me dá um abraço. Você é muito legal. Adoro ser sua amiga. Fazer o bem é bom. Eu estive lá no ano passado e posso testemunhar para vocês como é lindo esse trabalho e como é emocionante ouvir as histórias de superação. Então eu te convido a participar sempre que puder. Para doar R$5, ligue 0500 123 4505. Para doar R$15, 0500 123 4515 ou acesse teleton.org.br e doe o valor que quiser. Vou repetir para você, o Teleton começa nesta sexta, logo depois da novela Carrossel, não perca. Daqui a pouco, De Volta para o Futuro, fãs de um dos filmes mais vistos no mundo celebram o 21 de outubro de 2015, esperado há 30 anos. Continue aqui com a gente nesta viagem. Fãs do filme De Volta para o Futuro, um dos que mais representam os anos de 1980, celebram em todo o mundo o dia em que os personagens principais viajaram no tempo e foram parar exatamente na data de hoje, 21 de outubro de 2015. Nostalgia, saudade e emoção. Quem assistiu ao longa ou viveu aquela época sabe bem do que eu estou falando. Quem nunca sonhou viajar no tempo? Em 1985, o Dr. Brown, Marty McFly e a namorada Jennifer Parker se tornaram o maior sucesso das bilheterias pelo mundo. Eles quebraram essa barreira, viajaram para o passado e também para o futuro. A gente queria ser o menino do carro lá, né, que ia para o futuro e tal. E é muito legal. Tem muita criatividade, muita imaginação, é isso que vale. Quem não quer passear pelo tempo? Sim, com certeza. E se naquela época o filme De Volta para o Futuro causou aquele burburinho, agora o roteiro hollywoodiano veio à tona para lembrar que o futuro chegou. É que o cientista viaja exatamente para o dia 21 de outubro de 2015. 2015. Mas será que o cenário do filme retrata a realidade de hoje? O skate, né, dele, a jaqueta que inflava e tal. Hoje a gente está bem próximo disso, né, mas ainda não chegamos lá. Muita coisa naquela época realmente assim que estava tendo no filme, hoje em dia algumas coisas a gente realmente vive. Dentro da ideia do filme muita coisa se realizou sim, muita coisa futurista demais para os padrões atuais, mas muita coisa sim se realizou. Fantasias à parte, podemos ver o quanto já evoluímos em diversos tipos de tecnologia. E os próximos 30 anos? Como será a vida em 21 de outubro de 2045? O mundo vai passar a ser menos humanizado e mais automatizado. Vai ter esse skate que voa e vai ter também muitas outras coisas diferentes aqui. Eu tinha 13 na época, tempo bom. Voltamos amanhã às 6h45. Boa noite para você. Tchau.